Quem está aqui com a gente, o Dr. René Azzolini, lá da Clínica IEDEM, para a gente falar mais uma vez sobre um assunto interessante, sobre nossa saúde. Tudo bom, René? Tudo jóia. Então, tá jóia também. Olha só, hoje a gente vai falar de saúde infantil, na verdade, obesidade infantil. Porque às vezes as pessoas, a mãe, o pai em casa estão ali, observam o filho e acabam não percebendo. Tipo assim, meu filho tá tão gordinho, tão bonitinho, né? E às vezes não percebem que pode se tornar uma doença. Como que a gente identifica que uma criança está obesa? Existe uma maneira da gente identificar isso? Existe. É um pouco complicado, mas também simples. A maneira mais simples é você olhar a criança e ver que ela está barrigudinha, está cheinha, mas está obesa ou acima do peso. Mas a gente aplica tabelas. Por exemplo, você pega uma turma de 100 crianças no colégio. Então você vai ter os 10 mais baixos, aí na sequência os 25, aí os 50, que são os que vão estar na média, né, que a gente chama isso de percentil. E os do número 95 são os que estão acima da média. Entendi. Então, por exemplo, você pega uma criança que está no percentil 50, essa criança, então, ela vai estar na média de estatura para as crianças que foram, então, exaustivamente analisadas e colocadas num gráfico. A gente joga nesse gráfico e vê. Quem está no percentil da altura, por exemplo, está no percentil 50, que é a média. No peso, você vai olhar no outro gráfico e ver que ele está no percentil 75. Quer dizer que ele está um pouco acima da média em relação à altura. Entendi. Porque aquela relação de peso e altura ao quadrado para criança, que a gente chama de índice de massa corporal, o IMC, né, famoso? Ele não é muito legal para analisar a criança. Entendi. Então ele perde, porque a criança crescimento é diferente do adulto e da criança. Exato. E você põe no gráfico, então é um gráfico duplo. Um que trabalha com altura e você vê em que percentil de altura ele está, se ele está entre os mais baixos, os mais altos, ou se ele está na média, e vê o percentil da obesidade em relação à altura. Então tem o percentil peso, percentil altura, você compara. Quando a gente pensa nos pais, enfim, e eles vão... não, mas o meu filho, minha filha tem que comer bem, é fortinho, porque ele tem a vida inteira. Uma vez eu falei com a doutora Cris isso. Porque eles têm a vida inteira para ser magro, agora eles têm que comer, ficar à vontade. Como que eu te amo, filho? Olha como a mamãe te ama. E eu acho que é errado isso. Mas isso é uma coisa muito ou é, tipo, depende... Isso é uma coisa de berço. Porque... Porque você vê que em algumas culturas, principalmente as mais antigas, a obesidade ela é sinônimo de saúde. E hoje a gente sabe que o excesso de peso na curva, né, é uma curva em J, quem é mais magro, ele até morre mais porque ele pode ser magro por doença. Mas quem tem peso normal morre isso, quem é muito magro morre no índice, e quem é obeso morre muito mais. Então, assim, essa curva mostra que a obesidade está diretamente proporcionada com a mortalidade, seja por problemas cardíacos, por diabetes, por hipertensão, por tantas doenças que assolam a pessoa obesa, mas na média o que as pessoas pensam, que a criança gordinha, fofinha, ela tem saúde. Muitas vezes essa saúde, ela realmente não é correspondente. Tem muita criança que come muita farinha, muita coisa com farinha, são os bebês farináceos que a gente chama. Entendi. Eles são muitas vezes até desnutridos e muito fracos, mas eles são inchados de tanto que eles comem coisas com farinha, não comem muita proteína. Então, às vezes você pega um gordinho que é desnutrido, não tem vitaminas, tem alimentação ruim, e essa coisa antiga de você pensar que a criança precisa comer para ter saúde faz com que, às vezes, a gente tenha um grande empecilho, né? As avós são muito engordativas e aquela ideia, né, de que se a criança está muito magrinha, é porque está faltando alguma coisa. Eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu vou tentar dar carinho, fazer uma comida boa e tacando comida naquele estilo, eu te amo, coma, eu te amo, coma. E existe como a gente definir, por exemplo, assim, uma idade que a gente tem que cuidar, ou é desde o comecinho, ou, por exemplo, assim, a criança está com um aninho e está com aquelas curvinhas que todo mundo acha lindo. A mãozinha de pão, pé de pãozinho, né? Isso. Mas aí a gente já tem que observar que essa criança corre um sério risco, entre aspas, de sofrer com o passar do tempo, né? Desde o nascimento. A criança que nasce acima do peso,
Já visto as crianças, filhos de mães diabéticas, eles já têm mais chances de serem diabéticos. Desde o nascimento, ou antes até na época que eles estão no útero, de acordo com o grau de obesidade da mãe, existe relação até com a flora intestinal da mãe, o que ela tem. A mãe que engorda muito na gestação também tem germes que são mais engordativos, que ela vai passar para a criança, que vai determinar. Aí não entra a genética, entra a questão da flora intestinal que ela vai passar quando ele nascer. Então, tudo isso conta, e aí vai entrar a atividade física que essa criança faz. As nossas crianças são crianças fechadas, elas vivem dentro de casa, elas não vão para a rua brincar, elas ficam não na mais, frente. né? Você brincou. Eu brinquei. Eu acho que a minha geração ainda brincou na rua, né? A minha geração, eu tenho 30 anos já, e eu acho que brincou na rua, teve a oportunidade. E hoje as crianças de hoje em dia não mais. Eles são mais fechados, os pais têm medo pela questão da segurança, muito carro, ou mesmo de assalto, de sequestro, aquela coisa. Então, hoje a criança fica mais fechada. Se ela fica mais fechada, a diversão é televisão, videogame, computador, videogame, e o próprio celular. Quanto mais tempo eles passarem na frente da televisão, maior o índice, por hora que eles ficam, por dia, maior é o índice de obesidade que essas crianças apresentam. A gente poderia dizer que existe medicamentos já para crianças ou é difícil isso? É muito difícil. Nós utilizávamos no passado a sibutramina para crianças em casos muito extremos. Às vezes você coloca fluoxetina quando tem depressão e ansiedade, mas na verdade criança precisa brincar. E botar criança em academia, eu digo que é um crime. Porque deixa ela fechada de novo, né? Vai fechar de novo. Bota pra brincar, ele corre atrás de uma bola, ele vai brincar de qualquer coisa, de bicicleta. Ele se diverte por si e gasta muita energia, ele volta suado. Agora, em compensação, aquele que você tenta fazer uma atividade forçada não tem um bom resultado, sabe? Um outro ponto também fundamental para a obesidade de criança: se você der uma coisa azeda para uma criança, ela faz cara feia. Se você der um doce, ela sorri desde quase o nascimento. Então, o doce faz com que a criança tenha um prazer maior no doce, e elas buscam no doce um conforto. E o doce é um ponto bastante engordativo. Se você for ver a quantidade de açúcar, isso está cheio hoje na internet, quantidade de açúcar nos alimentos. Aí você vai ver um copo de suco tem um tanto assim, um copo de refrigerante tem um tanto assim. Então, você vê que a quantidade de açúcar é exorbitante. E o açúcar, a quantidade de caloria que ele tem é muito grande. Gente, olha, a gente poderia ficar falando um tempão ainda disso, né? Mas nosso tempo é curto aqui. A doutora Cris provavelmente vai estar aqui no próximo programa para a gente falar da alimentação, né, dessas crianças, porque a gente fala que existe saída para isso, e a doutora Cris vai passar para a gente. Doutor René, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. O tema é apaixonante, né? Dá para realmente falar muito. Falar muito, né? Eu espero que a gente tenha passado alguns palpites úteis e que isso realmente venha a servir, então, de um incentivo a mais para que as pessoas mudem. Vamos lutar. Clínica Edem para vocês. Obrigado, René. Obrigado.